Aqui não existe a palavra impossível. Vá além dos limites da imaginação e entregue-se ao mistério do passado. Agora, prepare-se para se tornar um faraó, porque esta história é a sua aventura. Ano 900 a.C. O lugar, o Antigo Egito, o seu reino. Conhecido como o Filho do Sol, você deve despertar com a primeira luz do dia e manter uma rotina rigorosa. Há muito a ser feito. Antes mesmo de ir ao salão do café da manhã, os servos cuidam de sua higiene pessoal, essencial para sua saúde e para sua majestade. No Antigo Egito, homens e mulheres da elite usavam col preto nos olhos para se proteger do sol intenso e para se assemelhar ao deus Horus. Os servos removiam todos os pelos do corpo, inclusive do cabelo. Uma barba de bode postiça podia ser usada, mas manter-se sem pelos era essencial contra piolhos. Depois disso, o corpo era lavado por completo com óleos, perfumes e cremes, tanto para perfumar quanto para suavizar os efeitos do sol. Naquela época, não existia uma forma eficaz de afastar as moscas, que podiam ser extremamente irritantes. Alguns faraós, porém, recorriam a um método curioso. Mantinham por perto servos com o corpo totalmente coberto de mel. Assim, as moscas se concentravam neles, e não no faraó. O dia está apenas começando. Ao olhar ao redor, você percebe, a maioria das pessoas é baixa. Não é à toa que Ramsés II, um de seus ancestrais, ficou conhecido como o faraó mais alto. Com cerca de 1,70 metros, ele parecia imponente. Mas isso não deve surpreender. Naquela época, devido à alimentação limitada e às condições de vida, a altura média dos homens egípcios era de aproximadamente 1,63 metros. No mesmo período, a média era em torno de 1,58 metros na Ásia Central e cerca de 1,66 metros na Europa. A capital do seu reinado é Tebas, e o deus protetor da cidade é Amon. Considerado o mais poderoso dos deuses, Amon possui várias representações, e agora você observa uma delas. Tão importante quanto ele está Ra. Repare em sua figura peculiar, com um disco solar sobre a cabeça. Com o tempo, o deus solar Ra e Amon se unirão, dando origem ao culto de Amon-Ra. Agora, o mais importante é ir ao templo e agradecer a Amon, pois hoje há uma cerimônia. Você é o faraó e também o sumo sacerdote. Por ser considerado possuidor de atributos divinos, após sair do templo, deve seguir até o Nilo. Liberar no fluxo do rio o sêmen, a essência da vida, é um ritual raro, realizado ocasionalmente para garantir fertilidade e uma colheita abundante. Não se esqueça, a principal fonte de sustento do seu povo vem da agricultura nas férteis planícies do Nilo. E jamais rompa com os sacerdotes. Os templos do Egito possuem forças militares próprias e economias poderosas. Além disso, por serem instituições religiosas, contam com o apoio popular. Esses homens não brincam. Se o rotularem como inimigo da religião, o povo simples se voltará contra você imediatamente. Na história do Egito, apenas um faraó entrou em confronto direto com a autoridade religiosa, Akenaton. Ele propôs uma das primeiras experiências conhecidas de crença em um único Deus. Contudo, esse sistema não se baseava em uma divindade invisível, mas na veneração do próprio Sol como Deus. Essa ideia, tão diferente da tradição, não foi aceita pela sociedade e acabou fracassando. Mas essa tentativa trouxe grande destruição ao Egito. Akenaton, conhecido como faraó que venerava o sol, mudou a capital e o país mergulhou em conflitos internos, guerras e fome. Nenhuma autoridade sólida conseguiu se estabelecer. Após sua morte, Akenaton passou a ser lembrado como um dos piores governantes do Egito. A religião solar que ele impôs desapareceu. O culto a Amon foi restaurado e até sua própria família retornou à antiga fé. Se estiver pensando em se casar, escolha com cuidado. Na família real, casamentos entre irmãos eram comuns para manter o poder dentro da linhagem. Porém, essa prática pode gerar impressões negativas sobre você até 3.000 anos após sua morte.
Por isso, optar por uma mulher sem título nobre pode ser mais prudente. Ainda assim, antes do casamento, peça que a pretendente retire o adorno da cabeça. As mulheres egípcias costumavam raspar o cabelo e usar perucas ou coberturas elaboradas. Ou seja, a primeira aparência pode enganar. Não importa se os filhos que nascerem serão homens ou mulheres, pois no Egito, as mulheres também podiam se tornar faraós. Havia uma notável igualdade social e econômica entre os gêneros. Algumas faraós do passado usavam barbas postiças, não para parecerem homens, mas porque a barba era um símbolo sagrado do poder divino do faraó. Além disso, novas ameaças podem surgir a qualquer momento pelo norte. Um dos maiores desafios enfrentados pelo Egito veio dos hititas, um povo da Anatólia. Civilização poderosa e altamente guerreira, os hititas entraram em um grande confronto com seu ancestral Ramsés II. Sem um vencedor claro, o conflito resultou na assinatura do Tratado de Kadesh, considerado o primeiro acordo escrito da história. Enquanto o exército egípcio se apoiar em carros de guerra e arqueiros de alta precisão, o reino poderá se manter firme por muito tempo. Mas nunca se esqueça de que agentes hititas circulam por todo o país, atentos a cada oportunidade. O sistema jurídico do Egito, desenvolvido ao longo de milênios, era bastante avançado. As pessoas podiam recorrer aos tribunais, e até nos divórcios havia compensações financeiras e pensão. A monogamia era obrigatória. O estupro era punido com castração, enquanto a mulher que se relacionasse com um homem casado tinha o nariz cortado. Na verdade, o corte do nariz era uma punição comum para diversos crimes. Em algumas regiões, chegaram a existir comunidades formadas por pessoas que receberam essa pena. O roubo era punido com a amputação da mão ou com prisão. Com o tempo, essas leis foram adotadas primeiro pelos judeus e acabaram influenciando os sistemas jurídicos de várias religiões. Nunca se esqueça, os gatos são sagrados. Os egípcios acreditavam que os olhos brilhantes dos gatos no escuro representavam o deus solar Ra. Após o pôr do sol, Ra continuaria a brilhar no mundo subterrâneo. Por essas e outras razões, os gatos eram considerados sagrados, e matá-los muitas vezes resultava em pena de morte. Quando um gato morria, a casa entrava em luto por dias. Havia cerimônia fúnebre e o animal era mumificado. O grau de importância deles fala por si. Como faraó, você não se pergunta sobre os grandes primeiros de seus ancestrais? A tradição do anel de noivado já existia há séculos na cultura egípcia. Os primeiros banheiros modernos, as primeiras médicas profissionais e mulheres empresárias também surgiram ali. A medicina era tão avançada no Antigo Egito que até procedimentos cirúrgicos já eram realizados. Antídotos e medicamentos eram produzidos a partir de venenos de serpentes, e o uso de pasta de dente já fazia parte da vida cotidiana. A circuncisão era tão comum que aparece retratada em antigas ilustrações e rituais. Foram seus ancestrais que definiram o ano com 365 dias e 12 meses. Além disso, por volta de 2600 a.C., o arquiteto egípcio Imhotep construiu uma das primeiras grandes pirâmides da história. O nome Imhotep é registrado como o primeiro médico, engenheiro e arquiteto egípcio da história. Embora hoje muitos imaginem o Egito Antigo como um lugar de escravidão brutal, a realidade era diferente. Em certos períodos, existia uma organização dos trabalhadores surpreendentemente avançada, talvez até melhor do que a atual. Os mitos hollywoodianos de escravos sob o chicote não refletem a verdade histórica. A realidade era bem outra. As escavações em Gizé comprovaram que a ideia de trabalhadores sendo chicoteados é apenas um mito. Eles tinham folgas semanais e anuais, assistência à saúde, moradias e salários regulares. Recebiam rações diárias de cerveja e subsídios baseados no ano solar. Havia escolas para seus filhos e tribunais para recorrer em caso de injustiça. Até os casamentos eram apoiados pelo Estado, com casas concedidas aos casais. Durante o reinado de Ramsés III, um problema na distribuição de cremes corporais
levou ao que é considerado o primeiro protesto trabalhista da história. Felizmente, como tudo era registrado, hoje conhecemos esses fatos. Curiosamente, até hoje não existe nenhuma evidência arqueológica que comprove a narrativa bíblica sobre os hebreus escravizados e oprimidos no Egito, relato que ocupa um lugar central na tradição judaica. Da mesma forma, os registros egípcios não mencionam um movimento populacional dessa escala, nem uma migração em massa semelhante. Já que falamos das pirâmides, você também pode mandar construir uma para si. O interior costuma ser repleto de armadilhas, corredores escuros, labirintos e hieróglifos amaldiçoados. Suas posições são planejadas em sintonia com as estrelas do céu. Guardam grandes tesouros, e cada bloco é colocado com precisão matemática impressionante. Por exemplo, a pirâmide de Quéops é formada por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas. A câmara funerária do faraó fica aproximadamente 40 metros acima do solo e cerca de 100 metros abaixo do ápice da pirâmide. Milhares de anos após sua morte, muitos chegaram a acreditar que essas estruturas teriam sido construídas com a ajuda de alienígenas. Na realidade, isso não passa de um mistério turístico. Descobertas recentes mostraram que havia pedreiras ao redor das pirâmides, de onde os blocos eram extraídos e transportados. Para erguer os blocos até as partes mais altas, foram construídas rampas com centenas de metros de comprimento, cuja preparação levou anos. A força humana e animal, aliada a um extraordinário domínio da matemática, permitiu o transporte das pedras. Na construção da pirâmide de Quéops, centenas de milhares de trabalhadores foram mobilizados, mas a matemática era crucial. Um desvio de poucos centímetros na base poderia deformar o topo e alterar toda a estrutura, comprometendo até a sua vida após a morte. Antes de ser sepultado, você será mumificado. Os órgãos internos serão removidos e colocados em vasos. O cérebro será retirado por um instrumento especial através do nariz, e apenas o coração permanecerá no lugar. Os egípcios acreditavam que o pensamento residia no coração. Mesmo após todos os rituais e ao ser colocado na câmara funerária com seus tesouros, você nunca estará totalmente sozinho. O olho de Horus permanecerá nas paredes do túmulo, sempre vigiando e protegendo você. Pois sempre que você errar, haverá olhos observando como sua consciência, perseguindo suas falhas com um olhar afiado, até mesmo na vida eterna. Os dias passarão, e milhares de anos depois, a humanidade continuará curiosa sobre o seu mistério, admirando tudo o que você construiu, até mesmo o seu corpo preservado. A tal ponto que grande parte das escavações arqueológicas do mundo acontecerá no Egito. Mesmo que o povo egípcio moderno veja essas obras como vestígios de idolatria, ainda será graças a elas que a economia se sustentará. Felizmente, você ainda não morreu. Como um jovem faraó, tem uma longa vida pela frente. Talvez reine por 90 anos como alguns ancestrais, ou por 60 anos como o lendário Ramsés II, levando prosperidade ao seu reino. Para acessar mais conteúdos, inscreva-se no canal.